Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá família, olá a todos, boa noite, canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. A pedidos, vamos reproduzir a entrevista completa feita com Elizabeth Clarer, cujas informações desagradaram Sitchin. Vamos repetir algumas coisas para nos situarmos no contexto. Elizabeth nasceu na África do Sul em 1910. Tornou-se meteorologista, casou-se com um piloto da Força Aérea, sendo que ela também pilotava aviões. Depois, foi redirecionada a um departamento apenas para observação do fenômeno OVNI, isso durante a segunda GG. Do seu marido teve 2 filhos, David e Marilyn, que tornou-se médica. Já o terceiro filho seria o Eiling, de um astrofísico não terreno, cujo nome seria Akon. A pronúncia certa seria Akan. Este ser disse que semeiam vida por toda a galáxia, semearam a vida aqui e em Marte também. Segundo ela, seu primeiro avistamento foi na infância, mas só em 1956, depois de vários contatos, ela teve um encontro real com tripulantes de uma nave. Em 1957, ela aceitou o convite feito e foi levada por uma nave menor, a nave-mãe destes seres que seriam de um planeta no sistema Alpha Centauri, chamado Meton, que seria um planeta com vida similar à da Terra, com oceanos e ilhas. Na verdade, o nome do planeta foi dado a Elizabeth como uma referência, porque para eles, planetas não têm nome, são mais assinaturas energéticas e não nomes falados. Todo contato que foi feito com Elizabeth sempre foi telepático, ela não canalizava nenhum ser e a sua história não foi ridicularizada, pelo contrário, como dissemos no conteúdo anterior. Em 1975, ela foi aplaudida de pé no 11º Congresso Internacional de Pesquisas OVNIs na Alemanha. Em 83, ela discursou na Câmara dos Lordes, na Inglaterra, e um artigo seu foi lido nas Nações Unidas. Segundo Elizabeth, ela sofreu, posteriormente, perseguição por parte de agências do Tio Sam e da Terra dos Ursos, porque sabiam do contato e queriam fazer experimentos com a criança. Resumindo, ela foi levada para Alpha Centauri e o tempo de gestação foi de apenas 4 meses, quando ela deu à luz um híbrido, menino, nome Eiling. Durante todo esse tempo, mudaram o campo magnético ao redor de Elizabeth para que ela pudesse estar lá, porque um coração humano não aguenta a pressão do planeta. Então, logo depois do nascimento da criança, ela precisou retornar ao nosso planeta. Depois disso, sempre através de hologramas, ela tinha contato com Akan e seu filho. Vamos então narrar a entrevista que ela concedeu a um programa de TV na Suíça. O entrevistador foi Stuart Bush e eu vou ler a pergunta e logo depois a resposta. Então, atentem à narração, ok?
A entrevista é um pouco extensa e vamos fazer um conteúdo só, não vamos dividir em 2. Stuart começa perguntando: você poderia descrever o disco voador em que voou? E Elizabeth começa a responder. Ela era perfeitamente circular, com cerca de 18 metros de diâmetro, com um casco muito grande e uma cúpula plana no centro com vigias ao redor da cúpula. Havia conjuntos de 3 vigias circundando toda a cúpula e ela tinha um brilho prateado ao seu redor. Esse não era um reflexo da luz do sol, era seu próprio brilho. Vinha diretamente da superfície da nave e quando a energia era ligada, toda a nave brilhava e criava esse campo diferencial ao seu redor, no qual, é claro, ela se move por dentro. Por dentro, ela é muito, muito bonita. Simples, mas completamente lindo. As cores tão lindas. Todo o chão é coberto com uma substância como um carpete vermelho rosado, muito macio e elástico para caminhar. As paredes mudam de cor quando o sistema de energia está ligado, mudam de azul para verde. Existe uma razão funcional para isso? Sim, na interação harmônica você não terá apenas a cor no comprimento de onda eletromagnética do universo, que, claro, é toda a base do seu sistema de energia, mas também as cores e os diferentes movimentos, especialmente quando ela está acelerando pela atmosfera. Essas naves variam em tamanho. As naves-mãe são muito maiores e não pousam. As naves podem viajar instantaneamente de um lugar para outro. Qual era o número de tripulantes da nave em que você viajou e quais eram as suas funções? 2, e ambos eram cientistas, também eram astrofísicos, e um deles também era botânico, o que era uma habilidade necessária na compreensão da flora e da fauna dos planetas para sua proteção e na preparação desses planetas para a habitação humana. Esta é uma atividade contínua. Você pode nos contar algo sobre a construção externa da nave? A nave é criada no espaço a partir de pura energia luminosa em substância e assume naturalmente uma forma celestial. Eles então a trazem para a superfície do planeta e constroem o interior. Mas todo o revestimento da nave é criado no espaço para que esta estrutura atômica do revestimento da nave conduza à energização. É assim que você consegue o poder e as cores diferentes. O material é metal? Não. Não é nada parecido com o metal. É mais como uma porcelana. É feito de uma substância atômica de pura energia luminosa, que é a partícula final. Quanto tempo leva para criar uma nave dessas? Para criar, não importa o tamanho, é preciso ter a interação harmônica da medida desse círculo. Tem que estar perfeitamente em harmonia. Leva, no tempo terrestre, cerca de 15 minutos. E é criada e não construída a partir de energia cósmica natural. Então, quando eles a levam à superfície do planeta para completar o interior no tempo terrestre, leva cerca de algumas semanas. Eles são armados? Vivem armados? Não. Tudo o que eles têm é o raio defletor como forma de proteção que manterá qualquer nave hostil afastada e os imobilizará. O efeito de escudo a protege completamente de balas, mísseis ou bombas atômicas. O campo magnético é tremendo. Então, quando está em repouso, ela se torna vulnerável? Não, existe uma troca automática. A aproximação de qualquer intrusão faz com que o campo seja acionado automaticamente. Você poderia nos contar sobre a nave-mãe? É um vasto porta-aviões,
com cerca de 24 pequenas embarcações de desembarque, cada uma transportando uma tripulação de 2 pessoas. A nave-mãe paira a cerca de 1.600 quilômetros de distância no espaço e libera uma dessas naves de pouso na superfície do planeta. Eles acomodam pelo menos 5.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Eles são completamente independentes, com abundância de tudo. Eles cultivam seus próprios alimentos nas naves, usando seus próprios meios de irradiação, porque a luz solar não é necessária. Como você vê fora da nave? A nave é completamente fechada, mas há vigias, janelas que podem ser abertas. E também no interior há lentes de visualização que permitem ver o exterior em todas as direções. Este dispositivo não só pode ver através de barreiras, como porões de edifícios, mas também pode revelar os mínimos detalhes, como contas em um colar usado por uma pessoa no chão. Da mesma forma para o som. Toda a tripulação é do mesmo planeta, Meton. Eles são de uma civilização de 7 planetas, mas eles estão preparando outros planetas para a habitação humana no sistema de Vega. Vega é uma jovem estrela crescente azul esbranquiçada. Você poderia me dizer como as pessoas se comparam aos humanos aqui na Terra? Eles são humanos, humanoides, mas são mais altos, mais bonitos, mais atenciosos, gentis. Nenhum é agressivo ou violento. Eles se vestem e comem da maneira mais simples e ainda são jovens com 2.000 anos de idade, em comparação à Terra. E a vida deles, o planeta deles, não é violento. O nosso Sol é variável e produz uma radiação bastante forte que afeta a pele, envelhece e pode ser perigosa. Por isso eles usam roupas mais simples. Então, digamos que seja seda. A seda é linda, é confortável, então tudo é gratuito e você pode escolher suas próprias roupas em uma loja, digamos assim, de seda. Há abundância de tudo, não há troca de dinheiro, nenhum sistema de barganha é necessário. Como era o planeta que você visitou? É semelhante em tamanho à Terra, um pouco maior, coberto por mares. As terras são ilhas, não existem continentes. O clima é muito lindo, está sob controle, na verdade é mesmo uma utopia. Eles têm tudo o que querem. Eles não estão apenas milhares de anos à nossa frente tecnologicamente, mas também estão espiritualmente mais avançados. Você poderia descrever os sistemas sociais nesse planeta, Meton? Bom, não existe política, nem lei, nem sistema monetário. A medicina é uma atividade científica e não é necessária à saúde, pois todos gozam de perfeita saúde. A maneira de pensar deles é bem diferente do que a maioria das pessoas aqui entenderia. Eles são um povo muito amoroso, gentil e construtivo. Fazem diligentemente o trabalho que mais gostam de fazer. Não há necessidade de lei porque não há crime, então não há polícia. Todos são livres e têm um código de ética. Eles constantemente criam beleza ao seu redor e, em geral, há harmonia completa. As casas são lindas, você pode ver de dentro para fora. O material é transparente de uma maneira. Em relação aos animais de estimação, eles amam principalmente pássaros e se comunicam telepaticamente com eles. Já animais predadores são mantidos em um planeta diferente. E quanto ao sistema educacional deles? Eles não têm escolas ou universidades, a educação é completamente visual. Tudo é feito por meio do que é chamado miragem elétrica. Eles têm um pequeno frasco de cerca de 7 centímetros de comprimento
e o inserem na sua casa ou na parede da nave, e uma cena 3D preenche a sala. É uma forma de holografia. Aprendem assim, não há livros. E eles viajam muito. As crianças são levadas ao redor da galáxia para que possam aprender com essas experiências. Eles podem usar essa miragem para voltar a uma época anterior da própria história. Eles poderiam, por exemplo, ver o nosso planeta na época dos dinossauros. Eles têm lindas pinturas, criam músicas encantadoras, músicas harmônicas, muito edificantes espiritualmente, que se relacionam com a música harmônica da galáxia. Se comunicam por telepatia e conceitos educacionais podem ser transferidos dessa forma. Eles são capazes de pensar em termos de conceitos básicos, por isso não dependem da linguagem. Eles percebem o sentimento por trás das palavras. Não há problema na aprendizagem de línguas como qualquer uma existente aqui na Terra. Elizabeth, qual era o formato da nave-mãe? Ela tinha um formato de charuto, ângulos dependendo do efeito da luz. De certos ângulos, ela poderia parecer circular e ter 8 quilômetros de comprimento. São naves urbanas e contém tudo o que é necessário: árvores, flores, lagos, alojamentos. As famílias podem viver nas naves e algumas delas não pousam. E algumas são até vistas pelas pessoas aqui, mas são hologramas. Isso faz parte do processo de condicionamento para que a humanidade se acostume com a ideia da existência de extraterrenos. E qual é esse sistema que eles têm de harmonia? Há algum livro explicando isso? Sim, eu tenho livros sobre isso, escritos pelo professor William Connor, dos Estados Unidos. Tenho seus tratados sobre matemática harmônica, que explicam todo o processo. Ele também fez isso em relação ao meu livro Beyond the Light Barrier, Além da Barreira da Luz. Ele relacionou os vários números, a distância de Meton da Terra, a idade de Ahron, a matemática harmônica, está tudo lá. Voltando aos aspectos educativos, se não há livro, como é que a informação é transmitida? É feito de mente para mente. A nave telepática funciona como ela está usando o sistema de energia do universo. Você tem que entender a física do sistema de energia. O corpo físico poderia desaparecer, mas a mente, a consciência, não. E esse conhecimento foi transmitido a mim por Harkon. Ele apenas colocou a mão na minha testa e me disse para relaxar e pensar, e saber exatamente como a nave está utilizando o poder cósmico para ir deste sistema para o sistema deles. A sua mão na minha testa me permitiu relaxar completamente e entender como a nave estava usando a matriz do espaço para atravessar o éter. Eu tinha que estar em completa relação harmônica com a espaçonave para passar pela barreira da luz. Como é a vida de uma mulher em Meton? Não existem tarefas como as que temos aqui na Terra. Tudo é feito como um raio de luz. Por exemplo, um feixe de luz trará comida para você em uma bandeja. As famílias são maiores. A maioria tem cerca de 7 filhos. Você poderia ter filhos com milhares de anos, pois não há problema com a idade. Usam um anticoncepcional natural, é um tipo de vegetal que colocam na alimentação. Não existe casamento nem divórcio, eles simplesmente encontram um companheiro e ficam juntos pelo resto da vida. Se houver um acidente e perda de vidas, a pessoa pode simplesmente voltar e encontrar o mesmo companheiro. E os cintos de gravidade? Você usou um? Sim, usei um para subir. Existem apenas 3 botões para partida, controle e direção. Você mencionou 7 planetas. Quais são os nomes dos outros planetas?
Eles não têm nomes, são números harmônicos. Akon me deu o nome de Meton para fins de identificação. Quão importante é o tempo para eles e como eles o medem? Eles não medem o tempo varia muito em qualquer caso. Com o seu sistema estelar, eles não medem o tempo como fazemos aqui, noite e dia, porque eles não têm noite e dia. Quando a estrela menor, próxima, se põe, as outras duas nascem, de modo que nunca há noite. Então, quais são os padrões de sono deles? Eles dependem do sono e é um ótimo restaurador da saúde. Em termos do horário terrestre, eles dormiriam 9 horas. E em relação aos seus hábitos alimentares, Elizabeth, qual a opinião sobre comer? Eles não cozinham, comem alimentos naturais, vegetais, saladas. A única coisa que aquecem são bolos feitos de aveia integral, fresca, parece um pão. Eles são aquecidos para serem unidos, então não é usado nenhum fertilizante para cultivar alimentos, tudo é natural. Por que eles não praticam esportes competitivos em Meton? Aqui uma ressalva do canal. As perguntas do Stuart devem ter sido feitas com uma preparação para a Elizabeth, para ver o que ela poderia responder ou não. Então, seguindo, eles não pensam nisso, não é necessário para eles. O povo da Terra, quando não está envolvido com guerras, etc., precisa liberar sua agressividade nos esportes, em atividades competitivas. O povo de Meton não tem esse tipo de problema. Eles reconhecem a agressão criativa? Sim, é preciso ter determinação e motivação para criar, mas para criar não é preciso ser agressivo. Qual a abordagem deles em relação aos produtos de saúde? Na Terra há uma iluminação crescente nessa direção. Sim, bem, eles comem alimentos naturais e sabem quais contêm os ingredientes necessários para a saúde. É necessário equilibrar os processos químicos da alimentação para uma utilização adequada pelo organismo. O importante no cultivo de alimentos naturais é o solo onde eles serão cultivados, e você não pode, como é feito aqui, usar fertilizante, muito menos químico. Eles nunca usam nada assim. Eles simplesmente colocam de volta no solo o que retiram. Eles revitalizam o solo por meio de uma energia e trazem o nitrogênio para o solo. É por isso que lá relâmpagos e trovoadas são importantes, juntamente com luz. Eles comeriam, digamos, uma batata crua? Olha, eles cultivam ervilhas. São uma fonte necessária de proteína, contém muita fibra, então é vital. Possuem vegetais e frutas naturais, só que são melhorados e ampliados cientificamente. Por exemplo, um damasco teria o tamanho de uma maçã, seria suficiente para uma refeição. Teria todas as vitaminas que você precisa, porque damascos são uma fonte de alimento extremamente nutritiva e tem um efeito rejuvenescedor no corpo. Elizabeth, você pode dizer alguma coisa sobre o planeta Celo, que foi visitado por um contatado chamado Hal Wilcox? E ele disse que está a alguns anos-luz à nossa frente, mas é do mesmo sistema de Alpha Centauri que Meton, que é quantos anos mais à nossa frente? Cerca de 100 mil. Como existe um planeta assim? Os planetas variam. Você tem planetas em certos estágios de avanço. Esse planeta, Celo, está mais próximo dos dois componentes principais de Alpha Centauri. Estas são as duas estrelas maiores e giram uma em torno da outra. Celo está mais perto delas naquela vizinhança, portanto, ele receberia maior intensidade de radiação dessas estrelas duplas. A próxima Centauri
está muito mais distante, mas ainda forma um sistema triplo, conhecido como Alpha Centauri. Agora, o planeta natal de Akron está em órbita em torno de Próxima Centauri. Existem 7 planetas no total em torno de Próxima, que é uma estrela aproximadamente do mesmo tamanho do nosso Sol. Então você tem uma emissão de radiação diferente que tem um grande efeito nas civilizações que existem nos planetas em órbita. A radiação tem um grande efeito no cérebro ou na mente, e, consequentemente, no desenvolvimento. Pelo que eu entendi até agora, Celo tem 2 sóis, Meton tem 3 sóis, então ambos estão no mesmo sistema. Significa que esse terceiro Sol está em uma dimensão superior? Meton tem apenas um Sol. É o meu planeta natal, eu vim de lá, minha essência. Celo tem 2 sóis, então isso constitui o sistema trigêmeo de 3 sóis. Sim, mas eu presumo que não há noite em Meton. Sim, porque quando Próxima Centauri inicia a rotação planetária, as 2 estrelas maiores surgem e são tão grandes que a luz é lançada muito longe e, naturalmente, Meton, estando neste sistema triplo, obtém a luz dessas 2 estrelas maiores, mas não a radiação intensificada por causa da distância. Veja, as 2 estrelas maiores são estrelas jovens, em crescimento, emitem radiação intensificada, enquanto Próxima, a terceira estrela, é menor. É uma estrela de meia-idade, por isso emite uma radiação vibratória modificada e altamente intensificada, que tem um efeito muito diferente na formação e no avanço de uma civilização, porque afeta o cérebro. Então, presumo, Elizabeth, que Meton está numa dimensão superior a Celo. Sim, em taxas vibratórias mais elevadas, muito mais avançadas, e tem uma civilização que ocupa todos os 7 planetas desse sistema, mas está na mesma dimensão. Voltando às naves-mãe, ou naves-planeta, como uma cidade, como elas foram construídas? Construídas no espaço, sim, mas não chamamos construção. Dizemos que são criadas. Elas foram criadas na atmosfera do planeta, todos os componentes foram transportados até ela para serem montados no espaço. Isso foi feito há mais de 65 milhões de anos. Isso foi feito corta depois de milhões de anos. Então, existiam seres em Vênus? Sim, mas os cientistas de lá reconheceram que o Sol era uma estrela com períodos máximos e mínimos, com ciclos de manchas solares, o que acontece até hoje, mas em certas épocas ele se expande demais. O Sol está se expandindo e contraindo o tempo todo. Ele pulsa como um coração, mas em certas épocas ele se expande mais e a radiação é intensificada. Então, isso aconteceu em Vênus, e estando mais perto do Sol, nessa expansão, restou pouca fauna e a flora foi destruída. Nessa época, os dinossauros estavam na Terra, também foram destruídos pela radiação intensificada, não por um grande meteoro. Assim, a grande civilização de Vênus foi capaz de escapar de lá e ir para outro sistema, outros resolveram vir para a Terra, ou outros ficaram em estações intermediárias em outros planetas do sistema. Então aí temos o início de uma vida humana altamente inteligente neste planeta, porque nós fomos gerados por homens do espaço. Com certeza não descendemos dos primatas, o Cro-Magnon era avançado, a civilização de Vênus precisou deixar a Terra mais uma vez porque o Sol começou a ficar instável novamente e resolveram mudar definitivamente para um sistema vizinho que fosse mais propício ao modo de vida e de pensamento deles. Não ficaram aqui. Eles descobriram Próxima Centauri,
que era uma estrela semelhante ao Sol, só que muito mais velha, portanto estável. Então eles se mudaram para Meton, que hoje é o planeta natal deles, porque é semelhante ao planeta mãe, em condições atmosféricas, distância da estrela e também, o mais importante de tudo, pelas taxas vibratórias mais elevadas, o que é mais compatível com uma civilização avançada e com mais consciência. Eles têm algumas bases em Marte, na Terra, na Lua e visitam ocasionalmente. Uma parte da civilização humanoide venusiana ficou aqui para promover a mentalidade e a consciência dos povos indígenas deste planeta. E é isso que eu posso falar. Elizabeth, eles também tiveram alguma coisa a ver com a Lemúria e com a Atlântida? Sim, definitivamente com a Atlântida. Era a base principal, eles também tinham uma base na América do Sul. Alguns incas são descendentes desse povo espacial. Na região dos Andes, havia uma raça de pessoas altas, justas, ruivas, e essas pessoas eram venusianas. Eles permaneceram lá até as grandes convulsões da Atlântida, que resultaram no avanço dos Andes por erupções vulcânicas e pela evolução vulcânica do planeta em geral. O que antes era então uma área muito fértil, tornou-se árida e montanhosa, como é até hoje. Mas ainda há algumas estruturas que permanecem no fundo do mar. Algumas pirâmides ainda permanecem na América Central e estas são mais importantes porque são bonitas. Há uma pirâmide que foi descoberta por arqueólogos que pensavam que era uma montanha. Estava coberta de árvores, de grama, e agora viram que realmente era uma pirâmide. De onde vem o resto da população da Terra, Elizabeth, se apenas uma pequena porção veio de Vênus? A maioria das pessoas aqui tem uma pequena porcentagem do planeta natal que permaneceu aqui quando a civilização principal saiu de Vênus antes de seguir para a próxima Centauri. Alguns deles ficaram para cuidar do planeta e para, como eu disse, fins educacionais dos povos nativos, o que está sendo feito até hoje pelos indígenas, pelos aborígenes, pelos índios. Então, estamos aqui como essências para informar as pessoas sobre a verdade, sobre suas origens. A civilização de Akon se mudou da Terra para Meton depois porque é muito semelhante ao que era no passado. Ilhas e mares com uma atmosfera espessa que filtra a radiação e, acima de tudo, tem uma taxa vibratória mais elevada para o avanço de uma civilização superior e, particularmente, para o avanço de uma consciência para outra dimensão. Eles também criaram bases na Lua e em Marte, como eu disse, e o trabalho principal em toda a galáxia é preparar sistemas estelares para habitação humanoide. Elizabeth, como isso se relacionaria com a informação de que temos que o nosso Sol, não agora, mas daqui a um bom tempo, morrerá? Na verdade, o Sol está morrendo, mas não falamos de idade, é simplesmente uma metáfora. Está ficando interessante, então algo precisa ser feito a respeito. Será um sistema estelar duplo, já que Júpiter é uma estrela em formação. Júpiter terá uma explosão estelar no futuro e então teremos duas estrelas nos céus do nosso planeta e à medida que o Sol esfria, Júpiter aquece. Há quanto tempo você acha que o povo aqui na Terra existe? Antes do desaparecimento dos dinossauros, havia uma colônia muito pequena de humanoides, assim como havia também uma colônia muito pequena de outra espécie, que não foi
afetada pela radiação intensificada porque se refugiaram nas cavernas e escaparam da radiação solar vivendo no subsolo, são os intraterrenos. Mas as criaturas gigantes não tinham para onde escapar. Parte da vegetação foi destruída, eles não tiveram comida. Os mamíferos que eram inteligentes o suficiente foram para o interior da Terra e, quando puderam, saíram para viver e outras vidas puderam se desenvolver. Agora, muitos da nossa espécie são descendentes destas pessoas. Geralmente, eles não estão conscientes do fato que estão aqui para promover e educar o planeta. Tiveram uma memória cósmica ou terão ativada por alguns eventos. Voltando à espaçonave do Akron, quando ele visitou você, a nave dele criou tempestades? Porque foi ouvido um trovão? Não foi isso? Nem sempre, às vezes. Essa é uma questão muito interessante. A tempestade, especialmente a de granizo, que descrevi no meu livro, foi bastante natural, mas já aconteceu no passado e, muito recentemente, algumas naves podem criar tempestades. Isso se deve ao fato de que, quando ela entra no nível de condensação da nossa atmosfera, o campo de calor ao redor da nave condensa as moléculas de atmosfera em nuvens. E o resultado é que o campo gravitacional retém a nuvem ao redor da nave, girando-a em suas linhas de força. Você pode ver isso. Isso é o que chamamos de nuvem inorgânica, porque ela é criada pela nave espacial. À medida que ela se move, a nuvem vai com ela. E, na verdade, às vezes fotografamos esse efeito das nuvens com as naves no meio. Você pode realmente ver o brilho da nave dentro da nuvem. A Força Aérea da África do Sul e de outros países possuem fotos infravermelhas de nuvens perfeitamente circulares e giratórias, com brilho no meio dessa nave. Essa é uma forma de camuflagem muito boa que os seres não terrenos usam bastante. Recentemente eu experimentei outra nave que criou uma tremenda tempestade. Eu vi uma nuvem circular que tinha uma borda cinza, o perímetro era bem definido no céu azul e era perfeitamente circular, mas parecia uma nuvem em forma de cogumelo. O centro alto da nuvem era a cúpula da nave. A cor da nuvem era estranha, era quase uma maçã verde. No centro era muito bonita, a tempestade foi tremenda. Teve relâmpagos, chuva, ventos incessantes, e isso aconteceu 4 vezes. Foi um aviso para mim. O Akon não poderia ter permanecido na 4ª dimensão, na invisibilidade, para evitar tempestades e ainda se comunicar com você? Por que foi necessário esses avisos tão dramáticos? Ele queria que o efeito fosse observado por outras pessoas. Ele queria que as pessoas entendessem o poder da nave espacial, que ela estava lá. Agora eu sou conhecida pelos nativos como a Senhora das Estrelas, mas também como a Senhora da Tempestade. Elizabeth, você diz que é uma alma gêmea de Akon. Isso é, vocês têm a mesma fonte de consciência ou são almas gêmeas no qual o relacionamento foi construído ao longo de muitas vidas juntos? Nós dois originamos do mesmo lugar, então sempre fomos chamas gêmeas. Somos também almas gêmeas, porque temos completamente a mesma consciência, realização e ideias. Não consigo me lembrar de muitas vidas passadas, mas me lembro claramente da minha vida com ele e sempre estivemos juntos ao longo dos tempos. Em certos períodos, tivemos que nos separar, por exemplo, para que eu possa fazer um trabalho aqui e ele fazer seu trabalho no espaço. Meu propósito aqui é desenvolver um sistema educacional no mundo
para contar às pessoas sobre tudo isso. Eu quero escrever sobre isso. É necessário que as pessoas percebam que existe uma civilização maior que vai intervir se nós não nos comportarmos bem. Então, Elizabeth, o avanço espiritual é tão grande em Meton que se poderia pensar que as pessoas teriam transcendido o nível físico e passado para um plano superior. Eles ainda usam corpos físicos, como nós? Eles, para se comunicar mais facilmente conosco, podem usar corpos físicos, no plano físico. Não há desvantagem. Eles continuam com saúde, não apresentam lesões. Então é perfeitamente seguro para eles manterem o corpo físico e gostam dessa interação. Aqui termina a narração dessa entrevista da Elizabeth, que infelizmente nos deixou em 1994, e se vocês fizerem algumas pesquisas, vocês vão achar os livros que ela escreveu, e até um livro foi deixado pela metade, ela não conseguiu publicar. Que tenha sido um conteúdo proveitoso. Gratidão a todos por acompanharem e apoiarem o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento, e principalmente muita da verdadeira luz.